Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 296. Então, período terciário, a Gênesis, capítulo 7, né? 7. A questão agora é de número 35. Então, Kardec diz aqui assim: uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimentos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Uma das primeiras consequências desse levantamento, porque naquele período, nesse período terciário, pelo fato dessa camada granítica, né, ainda encontrar-se, assim, vamos dizer, simbolicamente um pouco mais fina. Então, em muitos lugares, essa camada granítica, ela, devido à alta temperatura no núcleo da Terra, essa camada, ela granítica, ela trincava, então entrava em erupção ali vulcões, né? As lavas vulcânicas, elas vou usar esse termo, elas se derramavam para cá, derramavam para lá, então ela era aquela fornalha. Então, havia lugares que aquelas camadas graníticas, elas se movimentavam de uma tal forma, como se fosse a minha mão aqui, olha só para você ver. Então vamos pensar a minha mão aqui como sendo aquela camada granítica. Aí você observa que daí a pouco, olha só para você ver meu dedo, ó. Isso aconteceu, isso ocorreu. É interessante, no plano espiritual, assistir nos slides, né? Todo esse período geológico da Terra, porque existe no plano espiritual todo filme, como se fosse um filme aqui da Terra, onde os alunos de geologia que têm permissão assistem esses períodos geológicos todos. Eu não sou, né, geólogo, amo geologia, mas nessa existência eu não sou e nem estou geólogo. Mas já tive a oportunidade de assistir esses filmes todos da geologia da Terra. Então, é interessante, que, como eu disse aqui, olha só para você ver. Então tá esse movimento todo aqui assim, né? Então aqui são as lavas vulcânicas. Então, de repente, há rompimentos, olha a formação de uma montanha, de um pico, né? E abaixo, olha para você ver abaixo a formação de alguns vales, de alguns cânions, né? Mas você observa como que é impressionante esse movimento que eu estou fazendo aqui com a mão. Eu uso até as minhas mãos aqui para poder mostrar isso que aconteceu. Olha o pico, os picos. Esses picos todos, eles tiveram início lá nessas erupções todas, nesses movimentos. Então aqui o Kardec está dizendo isso aqui, ó. Uma das primeiras consequências desse levantamento, né,
esse levantamento. Foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas dos sedimentos, que isso tem a ver. O levantamento das camadas dos sedimentos que já encontravam-se sedimentadas. Porque no período terciário já tinha ocorrido várias sedimentações. E esse período terciário movimentou tudo novamente, onde os geólogos, você deve saber disso, os geólogos, eles chegaram à conclusão, através dos estudos, que essas camadas sedimentadas, né, estratificadas, elas não existem apenas no horizontal, porque muitos acreditavam que as camadas sedimentadas, elas existiam apenas no horizontal. Mas, através de muitos estudos, os geólogos chegaram à conclusão. Por que eles chegaram à conclusão? Porque eles encontraram em algumas regiões, em algumas áreas no mundo, eles encontraram em determinadas áreas no mundo, em alguns picos, né, naqueles movimentos, algumas camadas sedimentadas no horizontal, aliás, no vertical, não só no horizontal, e também no vertical. Mas por que no vertical? Porque aquelas placas tectônicas, ou melhor, aquelas placas graníticas, naqueles movimentos ali, porque já encontrava-se aqueles sedimentos todos sob elas, então nelas, né, ficar eretas, então aparecia aqui desse lado de cá, não, desse lado de cá, ficava desse lado de cá, aparecia a parte sedimentada. Então, o Kardec está explicando aqui. Uma das primeiras consequências desse levantamento foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimentos primitivamente horizontais, olha só, e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Então, nessas regiões, principalmente nos flancos, né, e nas proximidades das montanhas, que essas inclinações mais se pronunciaram, onde eles mais encontraram essas sedimentações, não no horizontal e sim no vertical, devido a esses movimentos todos naquela época que mexeu com todas essas camadas sedimentadas, né, que ocorreram naqueles períodos. Então, na questão de número 36, nas regiões onde as camadas de sedimentos conservaram a horizontalidade, para se chegar às de formação primária, então, para se chegar às de formação primária, tem-se que atravessar todas as outras, né? Até considerável profundidade, né? Até considerável profundidade. Tive que dar uma paradinha para poder mudar o som.
Então, é, que se atravessar todas as outras até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Então, olha só para você ver. Quando, porém, se ergueram em montanhas aquelas camadas, é o que eu fiz com a mão o movimento, né? Foram levadas acima do seu nível normal, indo às vezes até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a superfície espessuras e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que há grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas. Olha só, bancos de conchas, né? De todos esses fósseis, primitivamente formados no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que, para tanto, não bastariam todas as águas existentes na terra, ainda mesmo que fosse em quantidade 100 vezes maior. Então, você observa aí a inexistência de um dilúvio. Vamos voltar aqui. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que para tanto não bastariam todas as águas existentes na terra. Não bastaria. Ainda mesmo que fossem em quantidades 100 vezes maior. Então, você percebe aí a inexistência de um dilúvio, não é? Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu. E então, caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas, porque existe milhares de depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas pelo mundo afora. Constantemente, através dos estudos, os geólogos eles têm encontrado esses bancos, né? Então, quando fala-se em bancos, são depósitos que, vamos dizer assim, que se aproxima quase que do tamanho de um país, podendo em certos casos ser maior que certos países do mundo, certos bancos de sedimentos de fósseis, né? Dessa sedimentação mais primitiva, mais primária e por aí em diante, né?
na questão 37, nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva, olha só para você ver que interessante isso aqui agora, nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, que termos, né? Que expressão assim mais apropriada, né? Kardec muito sábio, que termos, que expressões mais apropriada, às vezes a gente por falta de enxergar as coisas com os olhos da alma, muitas pessoas, às vezes, ao viajar, passam próximos a grandes montanhas e mal dão conta da natureza. Então, viajar, o termo já diz, viajar. Então, quando você viaja, você deve curtir a viagem. Você não tem que focar apenas, por exemplo, eu gosto de explicar dessa forma. Por exemplo, a pessoa economiza o ano todo para ir à praia, né? Então ele mora uma distância de 2.000 quilômetros de distância da praia. Então ele economiza para ir à praia um dia. Só que ele foca na praia, na água do mar. Ele pensa se será que a água do mar realmente é salgada? Agora, uma coisa eu queria dizer para você, a água do mar não é salgada. A água do mar é salobra. E entre salgada e salobra existe uma diferença muito grande. Se você estudar, você vai entender o que o zero à esquerda aqui está querendo dizer. Salgada, água salgada é uma coisa, água salobra é outra coisa. Pois bem, a pessoa pensa assim, a pessoa tem em mente só querer saber se realmente a água do mar é salgada, não é? Será que eu vou encontrar alguns caranguejos, algumas conchas, né? Lá né? Conchinhas, né? Como que é a areia da praia? Então a pessoa foca só naquilo. Tanto é que chega o dia da viagem. A pessoa faz lá umas 3 malas e bota lá dentro do carro. Quase sempre a pessoa acaba até esquecendo as coisas, porque ele tá com a areia da praia na cabeça tão forte que ele acaba esquecendo um par de chinelo, acaba esquecendo um protetor solar, que lá ele vai ter que comprar. Tem em casa, mas esqueceu. Mas você vai entender onde eu quero chegar. Por isso que isso aqui é um estudo. Então ele entra no automóvel, pá! Alta velocidade. Zoom!
A mensagem está aí. 200 por hora. Não vê a hora de chegar na praia. E atravessa pedágio, mais pedágio, atravessa cidade, mais cidade, e chega na praia. Pois bem. Chega na praia, corre lá para ver se a água é salgada, né? Para ver se é salobra. Tudo bem. Acha tudo bonito, acha tudo gostoso, tal, beleza, né? Tá. Vê se o dia de voltar para casa, a pessoa, pá, entra no automóvel, tá, 300 por hora. Não vê a hora de chegar em casa, né? Aí chega em casa, aquele cansaço, aquele mau humor, aquela ansiedade, aquela coisa. Por que a pessoa volta cansada da praia? Ou das viagens? Porque a pessoa não aproveitou a viagem. A pessoa não viajou. A pessoa desmaterializou aqui e se materializou lá. Desmaterializou lá e se materializou aqui. Porque viajar, de acordo com o conhecimento que eu tenho, é você ir devagar, velocidade, respeitando a velocidade, observando as matas, observando as flores, observando as montanhas. Existem outros rios até o oceano, até o mar. Parando, observando, tirando fotos, né? Tirando fotos, registrando aquela viagem, tirando foto do pôr do sol, do nascer do sol. Você entendeu a mensagem? Se a pessoa opta por isso, ele não se cansa. Porque ele se compenetra com a natureza de Deus. Ele busca eflúvios divino na natureza de Deus. Ele se preocupa com a natureza de Deus. E ao se preocupar com a natureza de Deus, ele automaticamente é reabastecido de energias de Deus, que encontra-se na natureza. Então, pare em alguns rios, entre ali naqueles rios, molha pelo menos os pés, pare em algumas fontes, pare o automóvel em lugares apropriados, né? Assim, no asfalto, no acostamento. Tira foto das matas. Isso durante a viagem. Não se preocupe se você vai gastar 3 horas, 5 horas, 10 horas para você chegar ao teu destino. Não se preocupe. Eu tenho que chegar em 4 horas. Que gaste 10 horas. Sabe por quê? Porque momentos igual aquele nunca mais você terá em toda a tua evolução. Você que já viajou, você acha que você vai ter na tua vida um momento igual àquela oportunidade que você teve? Nunca mais. Por quê? Porque o tempo não volta.
Você pode até viajar novamente, mas não vai ser igual aquela. Porque aquela, você teve oportunidade e você desperdiçou aquelas oportunidades. Você não aproveitou as oportunidades. Se eu te perguntar, quantas espécies de flores você viu na beira do asfalto, nas matas que margeavam, né, que margeiam o asfalto? Quantas espécies de flores você viu durante o trajeto? Você não vai conseguir me dizer. Quantas espécies de plantas, de árvores? Você não vai conseguir me dizer. Quantas espécies de árvores frutíferas? Você não vai conseguir me dizer. Eu vou continuar esse assunto no próximo vídeo. Essa é uma sequência.